chuva, né? Não tem sol. Cidade de Rio Preto até mais quente que Matão, então eu passei no BR Mania aqui para tomar um café expresso e eu vi o jornal da cidade noticiando situação de desemprego, situação da economia sofrida, né? Pois é, isso não é um privilégio de Rio Preto. Matão também é uma cidade muito industrial, também passa pelos seus momentos de dificuldade. Mas eu hoje tenho 61 anos de idade, faço 62 em agosto, e quem está na minha faixa etária sabe que o que quer que nós estejamos vendo na nossa economia hoje ainda não é o fundo do poço. Nós já vimos coisa bem pior. Pelo menos na minha existência eu já vi coisa bem pior, de parada bem mais drástica. Então vamos confiar em Deus. Vocês sabem, alguém aqui trabalha com fundição, derreter aço, derreter ferro, derreter alguma coisa? Alguém já derreteu alguma coisa? Não? Tudo bem, não tem problema. Eu explico como é que é. Você tem muito calor, né? Pronto. Tudo bem. Então, você derrete o aço e toda a sujeira que está no aço fica presa nele. Aí você traz a temperatura um pouco mais acima daquilo que precisava, que ele fica um pouquinho mais líquido, e aí nesse momento algo mágico acontece. Toda a sujeira que está no aço ou no ferro vem para a superfície. Tudo. Aí a pessoa passa uma escumadeira e tira tudo aquilo lá e o aço está limpo. Mas foi necessário trazer ele para 1.100 graus centígrados. A 1.000 graus já serviria para fundir, para derreter, para despejar. Mas a 1.000 graus a sujeira está lá ainda. Então precisa de 1.100, uma temperatura absurda, para soltar toda a sujeira. Então, quando nós vemos na nossa economia, quando nós vemos esse embate entre a ética e a conduta não ética, a conduta ética e a conduta não ética, esse embate, que são forças que puxam para lá, empurram para cá, empurram para lá, nós estamos vendo que a temperatura do aço está subindo além do necessário, porque é só nessa temperatura máxima que vai soltar toda a sujeira. Então, nós estamos passando por um processo de amadurecimento. Nenhuma crítica às autoridades, nenhuma. A minha crítica vai para nós, os brasileiros, que ainda não sabemos fazer escolhas, mas vamos aprender nas próximas décadas, aprender a fazer as escolhas corretas. O dia que eu trocar o meu sapatão, um par de sapatão novo, pelo meu voto, eu estou, naquele momento, endossando a corrupção, porque eu aceitei ser corrompido por um par de sapatão. Eu aceitei ser corrompido. Se a pessoa veio lá e me corrompeu para pegar o voto dele com um par de sapatão, ou seja lá o que for, ele vai fazer mais do mesmo em outros momentos, em outras circunstâncias. Nós temos que aprender a valorizar o valor da pessoa, o valor intrínseco, daquele que se dispõe a se expor no público e muitas vezes ser mal compreendido, mal interpretado, mas ele se expõe. Aí se nós vamos no nome político, é necessário, é muito importante a presença dessas pessoas. Nós ainda precisamos disso num planeta de provas e expiações. Essas funções são super importantes, mas a escolha é sempre nossa. Então nenhuma crítica vai àqueles que estão constituídos no poder do Brasil hoje, absolutamente nenhuma crítica. A crítica vai de volta para nós, que elegemos
Então nós temos que amadurecer. Mas nos embates que hoje presenciamos, essa sujeira que começa a soltar, vir à tona, e a gente consegue passar a escumadeira e virando, são as sujeiras que nós estamos aprendendo a enxergar. Nós não sabíamos enxergar, estamos aprendendo a entender, aprendendo a enxergar coisas que talvez sempre existiram. Não vem aqui nenhuma crítica, talvez sempre existiram, mas nós vamos buscar um país com uma situação mais justa, uma situação melhor, e assim nós vamos progredindo. Bem, enquanto isso está acontecendo, Rio Preto, São José do Rio Preto, Cubatão, tantas cidades industriais principalmente, vão sofrer o impacto dessa transição. Toda transição tem impacto, nós não estamos fora disso. Mas não é sobre isso que viemos falar. Isso apenas estabelece uma noção de tolerância da parte de todos nós para aguardarmos pacientemente a nossa nova oportunidade, e nessa nova oportunidade vamos procurar fazer o melhor de nós no processo de discernir para escolher com bastante parcimônia a pessoa e não o partido, a pessoa. Então, tenhamos calma, tenhamos paciência, tenhamos tolerância. Já passamos por muitos outros regimes, muitas outras situações, muitas outras crises e muitas outras ainda passaremos. Quase sempre decorrência das nossas próprias escolhas. Então, sejamos pacientes conosco mesmo. Mas que Jesus abençoe o nosso propósito de servir e levar adiante a mensagem de Jesus, rediviva nos ensinamentos de Kardec do Espírito da Verdade. Esse é o principal objetivo nosso aqui, né? Nós sempre viemos aqui para buscar, e eu principalmente, esse encontro com certas verdades, com certas revelações que servem para marcar o caminho por onde nós vamos transitar nessa vida, e quem sabe o nosso caminho seja uma reta, ao contrário de ser um caminho cheio de curvas, porque a reta você chega mais rápido, né? A curva você vai chegar lá, mas vai demorar um pouco mais. Então, que o nosso caminho, o nosso caminhar possa ser uma reta, o mais reta possível, com os balizamentos que nós vamos colocando diante de nós, as marcações, e esses balizamentos são nada mais do que os ensinamentos de Jesus, que para nós, nessa época, nesse estágio evolutivo da humanidade, nós precisamos entendê-la, compreendê-la e vivenciá-la através das traduções, das interpretações que obtivemos do Espírito da Verdade que Jesus prometeu. Entendei? Está aqui. São os ensinamentos de Kardec. São os ensinamentos que Kardec apenas colecionou. Ele simplesmente organizou. Mas a autoria, por certo, é de uma equipe de espíritos, que é o Espírito da Verdade. Então, nós estamos aqui justamente buscando ampliar o nosso entendimento, a nossa compreensão sobre subsídios para viver nesta vida com um outro modo de pensar, um outro modo de enxergar a vida, de modo que esse caminhar nosso seja suave, seja mais tranquilo, apesar de que a estrada ainda possa ter muitas pedras e as laterais muitos espinhos. Mesmo nesses espinhos e nessa rudez de estrada, nós possamos encontrar uma explicação, um motivo de alegria, um motivo de satisfação, e encontrar um significado mais profundo para aquilo que nós acabamos de dizer aqui: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Esse significado nós falamos, mas quando o espinho nos toca, quando os pés sangram de se caminhar na pedra, a gente às vezes se esquece que nós estamos dizendo: nós somos criatura, e
E nós estamos dizendo ao nosso Criador: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Portanto, seja qual for a situação em que cada um se encontre hoje, ou tenha se encontrado no passado, seja feita a vossa vontade. Nenhuma revolta, nenhum pensamento de revolta, nenhuma manifestação de revolta, apenas compreensão. Nós, de alguma forma, estamos precisando daquilo que está nos acontecendo, seja porque é excessivamente bom, seja porque é excessivamente desconfortável. Nós precisamos. E aquilo que é excessivamente bom também é perigoso. Também requer o vigiar, orar e o vigiar da mesma forma. Então, estejamos alertas, estejamos atentos para o que o nosso entorno e o nosso interior, para realmente vivenciarmos este trecho do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Eu gosto da palavra humildade, porque eu tenho uma dificuldade muito grande com ela ainda. Eu ainda me surpreendo enquanto eu tenho que aprender, enquanto eu ainda tenho que melhorar nesse âmbito. Então eu resolvi dedicar uma atenção especial para a humildade. E um dia a espiritualidade me deu um presente que em 2 minutos eu escrevi. Eu faço letras de música, faço música, e essa me veio de presente. Eu sei quando assim não está dentro de mim e de repente eu fico mais inteligente. Eu sei que isso aí é inspiração mesmo. Então isso veio por inspiração. É um tema que eu tenho uma dedicação especial. Eu fico me vigiando, fico me acompanhando, fico me controlando. Sofro por isso, obviamente, mas tenho consciência do quanto me falta. E aí a espiritualidade um dia me presenteou com uma letra numa música que todo mundo já conhece. Então eu vou apresentá-la para vocês, depois nós entramos no tema. Obrigado, muito obrigado. Tema: mas a letra é diferente. A humildade não faz conta dos defeitos. Se tem direitos, renuncia pela paz. Quer unir, reunir, compartilhar tudo que tem, tudo que sabe, sem cobrar. Aí eu sinto uma vergonha de mim mesmo, por ser tão pouco, tão distante e real. Aí me dá uma vontade de crescer, crescer no amor, servir a Deus, viver em paz. Agora vamos fatiar esse negócio. A humildade não faz conta dos defeitos. Pois é, em geral, o defeito do outro que me incomoda é o defeito que também eu tenho. Ora, isso é um despertamento, é só o que é. Bom, para aí. Puxa, como me incomoda isso aí? Se te incomoda porque você deve ser bom. Então, possivelmente, você não vai reclamar do defeito dele.
porque seria como você ferir a si mesmo. Então, pense um pouco. A humildade não faz conta dos defeitos dos outros. Se tem direitos, renuncia pela paz. Quantas vezes nós somos demitidos numa empresa, a empresa paga todas as verbas rescisórias, paga tudo. Tá, vai lá, faz a homologação no sindicato, onde quer que seja, terminou. Aí a pessoa começa a vasculhar, depois de 3 meses que acaba o dinheiro, ou 3, 4 meses que acaba o dinheiro, ele começa a vasculhar na mente: onde foi que eu trabalhei de domingo? Onde foi que eu trabalhei de sábado que não me pagaram? Onde foi que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, aquela hora extra, aquilo lá? Ele começa a somar na cabeça dele pequenas coisinhas que serviriam para pegar um dinheiro a mais. Ele corre lá no advogado, o advogado corre, busca ele, tanto faz, não importa. E aí, de repente, é um processo desse tamanho, né? Na cara da empresa, assim: você me deve 500 mil reais. Juro, correção monetária, blá, 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 blá. E nessa, ele só quer receber aquelas horinhas lá, que não sei o que, não sei o que lá. Mas o advogado, não, já pede 1 zilhão de coisa, pede tudo que tem direito. Aí ele fala: mas será que eu tenho direito disso, advogado? Claro que você tem direito, claro que você tem direito. Aí ele vai e emplaca o negócio lá no fórum. Eu não estou dizendo que deve, nem que não deve. Por favor, não me interpretem mal. Direito é direito, eu não estou discutindo o direito. Mas tem certos direitos que não compensa reclamar por eles. Tem certos direitos que é melhor você renunciar a eles. Eu não estou falando de direitos trabalhistas também. Mas aquilo que passou da medida, aquilo que é exagero sempre. No final, lá depois de 3, 4 anos, faz o acordo, ele acaba recebendo aquelas horinhas que ele trabalhou no domingo, aquele feriado, aquelas coisas todas, tal, as férias que calcularam errado, qualquer bobagem ele recebe e terminou o assunto. Mas aqueles outros direitos, às vezes talvez até receba, mas se receber ele não teve direito, não é verdade? Então ele acaba assumindo uma obrigação perante a vida de algo que ele nunca tinha direito, nunca teria direito. Então, se tem direitos, agora, para aquele que tem direito, renunciar pela paz é ser humilde, porque às vezes você está buscando o direito de reconhecimento dentro do seu próprio lar, em um ambiente social, no ambiente familiar, ou no ambiente do local onde você frequenta, da sua crença e tudo mais. Você fala: não, mas eu tenho esse direito. Tudo bem, você tem esse direito, mas se a busca do seu direito vai tirar a paz de todo mundo, então deixa de lado esse direito. Você vai destruir a economia de uma associação ou de alguma coisa por causa que você tem esse direito? Deixa esse direito para trás, porque pelo menos todo mundo vai viver em paz. Então isso é humildade. É um equilíbrio dificílimo de fazer, dificílimo de explicar. Mas se tem direitos, renuncia pela paz, é ser humilde. Quer unir? Quem tem humildade quer sempre unir, quer sempre reunir, quer sempre compartilhar tudo que tem, tudo que sabe, sem cobrar. Por quê? Porque nós estamos transitando por essa vida. Eu estou José Luiz. Eu não sou. Ela está hierta. Ela não é hierta. Ela está. Eu estou José Luiz. Eu não sou. Então, por que eu quero segurar coisas comigo? Por que eu não vou querer unir? Por que eu não vou querer reunir? Por que eu não vou querer compartilhar? E por que eu vou querer cobrar de qualquer coisinha que eu possa saber? Olha, agora você me deve uma, hein? Ó, agora você me deve uma. Você cobrar? Por que eu vou querer? Tudo que tem, tudo que sabe, sem cobrar. E aí que eu sinto uma vergonha de mim mesmo, de ser tão pouco, tão distante das verdades, tão distante dos ensinamentos de Jesus. Aí eu sinto uma vergonha de mim mesmo, de ser tão pouco, ou de fazer tão pouco, de ser tão distante das verdades de Jesus, e tão irreal, ou seja, tão fora da realidade. E aí me dá aquela ansiedade, aquela vontade de crescer no amor, servir a Deus e viver em paz. Eu acho que quando nós conseguimos fazer essas 3 coisinhas, nós
estaremos nos aproximando de um estado de humildade. Um Francisco de Assis, o símbolo da humildade que passou por esse planeta, obviamente, depois de Jesus, 1200 anos depois de Jesus, aquele que foi João Evangelista, aquele que foi Sócrates, 500 anos antes de Cristo, João Evangelista, na época de Cristo, Francisco de Assis, 1200 anos depois, mesmo espírito, preparadíssimo, né, para trazer a mensagem para Roma. Tudo que Francisco de Assis veio fazer foi dizer para Roma: abaixa a Cristo, sejam humildes. E ele conseguiu muito. Daí Roma foi mudando, e não parou de mudar, porque Francisco trouxe a grande mensagem: humildade. Então, para hoje, humildade para quem fala, que vocês merecem todo o meu respeito, e humildade para quem ouve, porque pode ser que eu fale qualquer bobagem aqui, vocês relevem, por favor. Então, quem sabe assim, nesse ambiente de mútuo entendimento, nós possamos sair daqui com alguma coisa na mão, alguma coisinha que a gente carrega. E mais, eu digo, às vezes eu vou num ambiente, ontem alguém falou da palestra do Trigueiro aqui, do André, a Pierta falou da palestra do André Trigueiro, aqui em Rio Preto, né? No shopping, olha que maravilha. À noite ele estava em Matão, eu assisti a palestra dele em Matão, mesmo tema, suicídio. E eu perdi a sequência aqui. Então, mas eu perdi a sequência. Mas humildade de quem fala, humildade de quem ouve. Às vezes uma palestra como a do Trigueiro, ele coloca tanta informação que você fala: não, eu vou juntar tudo isso aqui, e ele sai assim com aquele monte, sai assim da palestra, né? Nossa, quanta coisa, né? Aí ele tropeça, cai esparrama tudo e tal. Que coisa, como é que junta essas coisas? Ele não junta mais e tal. Não é novidade, isso acontece comigo. Quando tem muita informação e toda palestra tem esse tipo de coisa, faça o seguinte: estabeleça para você, eu vou pegar isso aqui, ó, e vou segurar comigo. Essa aqui ninguém tira. Esse é meu. Segura na mão. Faça isso. Não sei qual vai ser a parte que vai poder segurar nessa palestra de hoje, mas da mesma forma, então, essa é a minha recomendação. Eu faço isso quando vou em alguma palestra. Fui na palestra do Trigueiro ontem à noite e eu me inspirei, saí pisando alto assim, maravilhoso e tal, mas eu juntei ali na mão uma coisinha que eu falei: essa aqui é minha, eu vou levar para o resto das minhas encarnações todas, essa ninguém tem, mas só isso. Então, hoje nós falaremos sobre a lógica da reencarnação. Reencarnação é uma coisa tão lógica, né? E no espírita é uma coisa que assim aflora de uma forma que, quando eu ouvi a primeira vez falar de reencarnação, não a reencarnação da forma como nós sabemos que é explicada para 1 milhão e 100 mil pessoas, 1 bilhão e 100 milhões de pessoas lá na Índia. Não é essa forma, porque a mensagem, a ideia, o conceito de reencarnação foi distorcido ao longo de 10 mil anos de cultura, desde os Vedas até hoje, foram 10 mil anos, então ficou distorcida. Não tem importância. Não é essa a reencarnação, mas quando eu ouvi reencarnação explicada sob a ótica espírita, eu realmente não quis mais raciocinar. Para mim chega, para mim tá bom. Agora eu vou assentar todo o meu referencial, todo o meu raciocínio sob a ótica reencarnatória, e eu vou encontrar nessa explicação o que sempre me faltou: o entendimento mais amplo sobre Deus, amor e justiça. Como que ele pode amar e ser justo num mundo como esse que nós vivemos, e como nós podemos encontrar bondade
amor e justiça de Deus manifestando-se na nossa vida, no nosso dia a dia. Como podemos encontrar isso? Essa foi a minha busca, essa foi a trajetória que eu peguei quando eu ouvi a palavra reencarnação pela primeira vez. Talvez eu já tivesse uma noção mais ampla do Espiritismo, talvez eu tivesse aprendido o Espiritismo no plano espiritual, porque considerando que o Livro dos Espíritos foi publicado há 150 anos, eu não sei onde eu estava há 150 anos quando ele foi publicado. Talvez eu estivesse em algum lugar no umbral, algum lugar no umbral, esperando na fila para reencarnar, alguma coisa assim, mas por certo eu não devia estar aqui. Mas se estivesse, talvez não estivesse exatamente em Paris, sob a influência de um livro dos Espíritos, tivesse qualquer outro país. Então é bem provável que eu nunca tivesse ouvido falar em Espiritismo até que eu ouvi pela primeira vez. Então eu sou um espírita bem novinho, como muitos de vocês devem ser. Quem poderia dizer, não, eu estava encarnado lá em Paris na época do Kardec, eu estava lá, eu lembro do Leon Denis. Ninguém podia dizer isso aí. Então, pode dizer que não, já tem isso aí tudo na cabeça. Não tem. Então nós estamos aprendendo o Espiritismo. Nós estamos no começo do aprendizado, da divulgação de uma mensagem maravilhosa. Mas quando eu ouvi a primeira vez a palavra reencarnação, foi isso que veio para mim na mente. Então, o tema nosso é a lógica da reencarnação, certo? Quem primeiro apresentou a palavra lógica foi o nosso amigo Aristóteles. Do ano 384 a.C., mais ou menos 300 a.C., ele já teria desencarnado. Então, fundador da lógica, pelo menos o mundo atribuiu a ele essa ideia de conceitualizar a palavra lógica, porque a lógica sempre existiu dentro de nós sempre tivemos, direi como humanidade, é lógico, né? Você fala, isso é lógico, a gente já fala isso aí, né? Então, mas ele colocou isso num conceito para que ficasse fácil de transmitir e estudar, e assim nós atribuímos a ele, Aristóteles, o estudo da lógica. Então, nós utilizamos a lógica. Claro que nós utilizamos. E por que nós utilizamos? Então, alguém falar alguma coisa assim, isso é lógico, né? Isso é lógico. Claro, se eu perguntar para vocês assim, seria lógico considerar que se todas as crianças do Brasil tivessem a oportunidade de receber uma educação honesta, uma educação verdadeira, uma educação disciplinada, nós teríamos em 20 anos, daqui a 20 anos, em 2036, um país melhor, um país mais justo, com escolhas mais bem feitas? Vocês diriam, é lógico que sim, mas se é tão lógico, por que isso não acontece? Na Coreia do Sul isso foi feito. Na Coreia do Sul não tinha nem o vocabulário, eles tiveram que fazer o vocabulário, tiveram que fazer tudo, depois fazer os livros, depois ensinar a turma a ler, depois, nós já temos isso tudo pronto, e temos um país gigantesco, com uma única língua, um único vocabulário, tudo uma coisa só. Muito bom. A Rússia, no chamada União Soviética, são dezenas e dezenas de línguas diferentes, costumes diferentes, tudo mais, e eles mantêm aquilo como uma coisa só. Veja o que é, será publicar um livro na União Soviética para consumo deles. É uma loucura, tem que publicar em diversas línguas e Então, nós já temos a facilidade disso tudo, mas ainda não chegamos ao ponto de evoluirmos para exigir que isso seja, de fato, levado bastante a sério. Mas seria lógico, não seria lógico? É lógico. Então, por quê? Porque nós já vimos isso acontecer em outros países. Isso também pode acontecer aqui. Se fizer isso, acontece aquilo. Logo, isso é bom. Então, a lógica é isso. Mas vamos voltar na reencarnação.
como nós utilizamos a lógica? A lógica é a única ferramenta que pode nos orientar em direção à verdade, ou o mais próximo possível da verdade. E isso nós fazemos no dia a dia, na economia doméstica, no trabalho. Nós queremos nos aproximar da verdade e nós usamos a lógica para chegar nisso. Por isso que a pessoa que tem dificuldade com lógica é chamada de pessoa com QI baixo, quociente intelectual baixo. Esse aqui tem um QI baixo, por quê? Porque a capacidade de raciocinar com lógica é muito pequena. O fulano tem QI 120, o Einstein da vida tem uma lógica violenta. A capacidade de raciocinar com lógica era elevadíssima. Então, ele, diante de um problema, ele encontrava o caminho mais reto dentro daquele emaranhado de coisas. Ele achava o caminho mais rápido, mais reto e mais fácil, mais simples, portanto era mais lógico. Nós, quando nos deparamos com assuntos da doutrina, quando nos deparamos com o assunto de reencarnação, nós temos que usar a lógica para raciocinar a reencarnação e dentro desse raciocínio encontrar Deus, mas aquele Deus que ama, não aquele Deus que é juiz, aquele Deus que ama. Esse que nós queremos encontrar, porque nós viemos de uma cultura do medo, que nós estamos carregando isso. Há quantas reencarnações estamos nós aqui carregando essa noção do castigo, a noção de ter medo, a noção de que ele julga e ele é muito duro. Quantas encarnações nós estamos carregando essa noção, e agora, finalmente, depois de milênios, nós entramos dentro dessa sala, nós olhamos para aquela prateleira e aqueles livros todos dizem: Deus é amor, Deus é justiça, Deus é infinitamente bom. E você olha, mas aí você sai para lá, pro lado de fora dessa porta, mas como é que eu encontro, como é que eu entendo Deus amor, Deus lógica, Deus justiça, infinitamente bom, nessa confusão que eu vejo daquela porta para fora? E aí entra a lógica, e entra o raciocínio lógico, que através disso nós vamos encontrar Deus amor, justiça, infinitamente bom. E aí nosso referencial muda, não haverá mais revolta, nunca mais. Então, sem a lógica, ficamos reféns dos donos da verdade. Olha que maravilha! Dos dogmas absolutos que não podem jamais ser questionados. Aquele dogma, não, mas eu vou para o céu ou vou para o inferno? Então, é justamente, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Mas eu vou ficar no inferno para sempre? Sim, para a eternidade no inferno, no sofrimento. Então, por que Deus me criou? Para dar uma chance só, e nessa única chance, ou eu vou para cá ou vou para lá? E se eu ficar no meio? Não, mas como é que eu vou raciocinar? Não raciocina, não raciocina, isso é dogma. Então são os donos da verdade. Não existe outra coisa, hein? O único que existe é isso que nós estamos te falando. Não é verdade. Kardec mostra. Kardec pega o Espírito da Verdade, pega os ensinamentos de Jesus e vivifica ele. Tira toda aquela emaranhado de coisas que colocaram nos ensinamentos de Jesus nos últimos 2000 anos, limpa tudo, entrega para nós limpinho, o raciocínio prontinho, para o pessoal, é isso. E isso tem lógica. Aí nós ficamos sem a lógica, ficamos reféns. Nós não queremos ficar refém de nada, muito menos da nossa forma de pensar. Então, análise lógica. Deus é justo? É ou não é? Sim. Então, todos aqueles que acreditam na existência de um ser criador de todas as coisas admitem que ele é perfeito e possui todas as virtudes. Isso é inquestionável, não é? Isso não é em todas as religiões, isso aí é comum. Então, outra análise lógica. Seria lógico imaginar Deus sujeito às nossas imperfeições? Um Deus antropomórfico? Um Deus assim que castiga? Porque nós gostamos de revidar, de vingar, de castigar. E aí ele falou, não,
Vamos trazer Deus do nosso nível, um Deus antropomórfico. Então, Deus com as imperfeições, mas seria lógico. Então, portanto, se Deus é perfeito e, acima de tudo, justo, justiça é a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. Para não ter dúvida, o que é justiça, certo? O que é justiça, né? Tratar de forma justa, então dar a cada um aquilo que é seu. Por isso que o homem de bem, falando do homem de bem, a Conresp de Matão terminou semana passada, o tema era homem de bem. Então ficou claro que o homem de bem não é bonzinho. O homem de bem consegue equilibrar essas duas situações, amar e ser justo. Equilibrar essas duas situações requer muito trabalho. Então a gente quase sempre fala, toma aqui, leva, então pronto, acabou. Aí se você foi justo, será que você foi justo ao fazer isso? Eu não estou falando das doações que ele está pedindo, que está em excesso em casa, tem que jogar fora, tem que estar embora. Não é disso que eu estou falando, mas tem certas coisas que a gente, por conforto, por comunidade, às vezes por causa de um filho, um neto, alguma coisa, então tá, leva, mas você foi justo? Será que foi justo com ele? Será que está ajudando ele fazendo isso? Será que você não está corrompendo ele, estragando ele? Você foi justo? Então o amor tem que ser dosado, tem que ser entendido, tem que ser equilibrado. Não é maldade, é sabedoria. Equilibrar amor e justiça. Aí você é uma pessoa do bem. Porque ser do bem não é ser bonzinho é ser bobo, devia ser justo. Isso também é lógica, né? Então, premissa, Deus é justo? Seria justo impor um sofrimento a alguém sem que esse tenha merecido tal sofrimento? Bem, não. Tal ação vai de encontro ao próprio conceito de justiça, que é o conceito de justiça que nós vimos anteriormente, né? Aquilo que cada um merece, aquilo que é justo para cada um. Então, não seria. Logo, não é justo impor um sofrimento a um inocente. Conclusão: Deus não pode ser justo e cometer injustiças ao mesmo tempo. Ok. Mas o Deus antropomórfico que nós criamos, ele pode. Não, se existisse apenas uma vida, então Deus estaria impondo a alguns, desde o nascimento, sofrimentos terríveis, sem que os mesmos tenham merecido. Vamos analisar? Eu não quero confundir ninguém, mas nós estamos aqui analisando esse aqui. Deus não pode ser justo e cometer injustiça ao mesmo tempo. Então, ele não pode, certo? Se existisse apenas uma vida, então Deus estaria impondo sofrimento para alguns desde o nascimento. E aí seria justo quando que o outro já nasce bem, saudável, tal? Não é, né? Então por que isso acontece? Então vamos analisar. Deus estaria assim sendo injusto, obviamente. Então, por que algumas pessoas já nascem defeituosas ou doentes e outras não? Se você olha para esse quadro, sem entender a reencarnação, sem entender Deus no seu aspecto amor e justiça, sem entender isso com um entendimento incompleto, nós olharíamos para esse quadro, puxa, mas Deus foi injusto com ele, né? Eu conheço um menino na vizinhança, o vizinho dele, que é um menino saudável, bonito, inteligente. Esse aí também é inteligente, tudo tal, mas falta uma perna, e vai faltar essa perna para toda a vida. E aí que a reencarnação entra em cena. Aí que entra a análise de causa e efeito, que por sorte, justamente o Espiritismo é muito rico nesse detalhe. Seria justo que Deus fizesse as pessoas sofrerem desde o nascimento por algo que elas não fizeram ou porque outras pessoas fizeram? Seria justo? Desde o nascimento? Então, qual a
explicação para as pessoas que nascem defeituosas, paralíticas, doentes ou cegas, enquanto outras nascem perfeitas e saudáveis? Na foto, vemos duas crianças. Por que uma delas é perfeita e a outra paralítica de nascença? Por que uma já nasce com esse sofrimento e a outra não? Se houvesse apenas uma vida e tivéssemos como objetivo atingir a chamada salvação, por que então alguns nascem com mais condições para atingir esse objetivo do que outros? Onde está a lógica disso? Então, uns nascem em famílias estruturadas que lhes dá educação e bons exemplos de moral e os encaminham para o bem, que é o caso da maioria aqui, eu tenho certeza. Outros nascem em famílias desestruturadas, no meio à extrema miséria, sem nenhum tipo de referencial moral, às vezes vítimas já cedo de violência e de todos os tipos de mazelas. Isso acontece ou não? Todo dia. Então, e além disso, mesmo enfrentando todas essas adversidades, tais pessoas ainda teriam que ser julgadas após a morte e poderiam até mesmo ser condenados à pena eterna pelos erros que cometeram em apenas uma vida. Nós estamos dissecando um dogma aqui, nós estamos analisando um dogma. Isso é correto ou não é correto? Isso faz sentido ou não faz sentido? Tem lógica nisso ou não tem lógica nisso? É isso que nós estamos analisando. O Espiritismo não pensa assim. Então, quantas desventuras, quanta injustiça, além de se serem injustiçados pela sociedade, seriam injustiçados pelo próprio Deus, porque ele já nasce numa condição desfavorável, já é discriminado na sociedade, possivelmente injustiçado na sociedade, e aí cresce num ambiente hostil, faz um monte de coisa errada, desencarna com um tiro, qualquer outro tipo de violência, ou aplica sobre si mesmo todo tipo de violência, com abusos, encurtando a sua vida, cometeu injustiça, foi injustiçado, livre do corpo, mais injustiçado ainda. Não, você vai para o inferno. Pronto. Faz algum sentido? Tem lógica? Como explicar o caso de pessoas que, mesmo tendo sido boas durante toda a sua vida, são surpreendidas com doenças terríveis, ou ainda são vítimas de terríveis acidentes? É o casal aqui, marido e mulher, os dois, acidente. Onde está Deus nisso tudo, né? Então, enquanto outros passam por toda a vida sem conhecer esse infortúnio, ou qualquer tipo de infortúnio, passa assim muito tranquilo, muito suave. Poderíamos alegar azar de uns e sorte de outros? Seria lógico pensar que alguém nasce com sorte e outro nasce com azar? Seria lógico. Eu tenho certeza que pela cabeça de alguns, por alguns momentos na vida, passou lá atrás, quando nem espírita era, puxa, não tenho sorte, fulano que tem sorte, eu só tenho azar, tá. Mas hoje já não dá mais para dizer isso. Hoje vocês entraram naquela porta para dentro, vocês estão fazendo uma imersão no raciocínio espírita, na lógica espírita, e na lógica espírita diz: não existe sorte nem azar, isso não existe. Então, se nós fôssemos criados por Deus no momento do nascimento, que é outro dogma, está aí um outro dogma, os donos da verdade, né? Quem quer ficar refém dos donos da verdade? Quem quer ficar refém de dogma? E parar de raciocinar? E parar de enxergar a lógica? Ninguém. Mas se nós fôssemos criados por Deus no momento do nascimento e não existissem vidas anteriores, qual seria o critério que o Criador usaria para escolher quem seria saudável, perfeito e quem seria deficiente, cego e qualquer outra coisa? Então, a única explicação seria sorte ou azar.
Não haveria uma explicação mais coerente. Isso é um absurdo, porque quando você remove a reencarnação do raciocínio das coisas que acontecem para fora dessa porta, que acontecem lá na rua, na cidade, no dia todo, no país inteiro, no planeta inteiro, quando você remove o raciocínio, a palavra reencarnação do raciocínio, tudo o resto tem que ser considerado sorte, azar. Não tem outra explicação. O castigo, ou bênção. Imaginemos um pai que tenha 2 filhos. A um deles dá carinho, educação, roupa, alimentação, etc. A outro não dá carinho nem educação. Vamos supor que isso fosse possível, né? Então, sendo possível, seria o cenário. Para esse outro que não dá carinho nem educação, trata de forma agressiva, impondo-lhe todo tipo de sofrimento desde a infância. Tudo isso sem nenhum motivo que justificasse tal tratamento. Seria justo? Não, claro que não. A lógica diz que não é justo, né? Quem é pai aqui? Quase todos nós somos pai aqui, pelo que eu vejo, né? Não está nem perguntado. Então, a nossa reação básica é isso aí. Não é justo. Então, ora, se não é justo que um pai terreno, nós aqui, proceda dessa maneira, será que Deus, que também é nosso Pai, o Pai de todos, sendo infinitamente sábio, poderia agir assim, tratar um de uma forma melhor e o outro castigar, judiar, desde a hora que nasceu, tudo? Seria isso? Esse seria o Deus? Esse é o Deus antropomórfico, que nós fomos levados a crer, milênios e milênios ouvindo a mesma história, e agora, finalmente, né, nesse momento da nossa existência, entramos em contato com uma revelação que diz: olha pessoal, existe uma outra lógica nessa história, e essa lógica fica em pé. Você consegue segurar isso em pé se acrescentar uma única palavra, e essa única palavra chama-se reencarnação. Outros dizem que sofremos devido aos nossos pais ou que pais e antepassados fizeram. Isso é outro dogma. Isso é mais antigo que das coisas mais antigas que tem no nosso planeta. É falar: olha, você vai pagar pelo que o seu avô fez, ou o que você está sofrendo hoje, você está sofrendo pelo seu avô, pelo seu pai, alguma coisa que eles fizeram lá atrás, você está sofrendo por eles. Isso é outro dogma. Fere a razão, isso fere o nosso raciocínio, da dor da cabeça, pensar que alguém possa pensar assim, mas pensam. E o único pensamento que sobraria para nós, se retirar da palavra reencarnação. Retira essa palavra, sobra isso, não tem outra coisa. Infelizmente, nós não estamos sofrendo por Adão e Eva, não é que dizem isso? Olha, você está sofrendo pelo pecado de Adão e Eva. Isso é um dogma. Então, ou até mesmo pelo pecado original que é cometido por Adão. Tudo bem, desculpa o picadinho aqui. Teria sentido alguém pagar pelo que outra pessoa fez? Tem sentido? Sim ou não? Isso é lógica. Isso é lógica. Então imagine uma pessoa sendo presa porque seu pai cometeu um crime e a polícia não conseguiu prender o pai, prende o filho. Não, prende o filho, porque é a mesma coisa. Isso não acontece, mas se você olhar sobre o raciocínio do dogma, alguém que era da sua família fez alguma coisa errada, mas ele já morreu. Aí você vai pagar por algo que ele fez e você não fez. Adão cometeu um erro, digamos, e nós todos pagamos pelo erro do Adão. Não é verdade. A doutrina espírita explica, e no livro O Caminho da Luz, Emmanuel esclarece o movimento migratório de espíritos, e aí espíritos originados nessa constelação de Capela. Aí sim
sim, ele fala da raça adâmica, que são espíritos degradados, ou seja, expulsos de uma região, de um planeta que passou para um planeta de regeneração, e eles vieram para um planeta primitivo, que é a Terra, primitivo. Então, aí faz sentido. Você foi expulso de um lugar, mas não de maneira, não da forma como nós fomos levados a crer pelo dogma. Você está pagando por algo que alguém fez há 1 milhão de anos atrás, alguma coisa assim. Você está pagando por isso. Não é justo, não é certo, não é verdade. E não é lógico. Então, o filho que seria inocente teria que pagar pelo crime do pai. E seria Deus assim tão injusto? Mais uma vez, a resposta é não, Deus não é assim injusto. Então, vem aí a resposta lógica da reencarnação. A doutrina da reencarnação é a única que oferece uma explicação lógica e um conceito mais justo para tudo que nós vemos ao nosso lado, ao nosso redor, na nossa vida e no planeta como um todo. Deus jamais impõe sofrimentos a quem quer que seja, e ninguém sofre sem merecer. Mas é o sofrimento autoimposto. Ele não impõe sofrimento sobre nós. Nós simplesmente não conseguimos avançar enquanto nós não retificarmos os nossos erros do passado, os nossos delitos. Então a gente não avança, recua. Mas não é Deus que está nos castigando, é a nossa própria consciência, que não permite avançar. Então nós retroagimos em 1, 2 encarnações, patinando ali para retificar os nossos delitos do passado, e aí seguimos livre, leve e solto. Deus determinou aos espíritos a necessidade de encarnar para alcançar a perfeição e colaborarem na criação. Livro dos Espíritos. Esse é o objetivo da encarnação, questão 132 do Livro dos Espíritos. A necessidade de encarnar para evoluir. Deus criou leis sábias e justas que regem a harmonia de todo o universo. Então, as leis de Deus regem sobre tudo, e sobre nós, e sobre os nossos atos. Dentre tais leis, podemos destacar três delas: a lei da evolução, a lei do livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Se nós esquecermos de qualquer uma dessas três, a reencarnação novamente perde o sentido de amor e justiça, perde o sentido, e ela vai regredir para os conceitos que nós vamos encontrar na Índia, porque eles castraram o conceito de reencarnação a evolução. Os castrados. Então nós temos que levar esses três conceitos juntos para que a reencarnação realmente faça o sentido que nós estamos atribuindo, o sentido de equilíbrio, amor e justiça. Evolução, livre-arbítrio, causa e efeito. Então, lei da evolução. Tudo no universo caminha para a evolução, seja no mundo mineral, vegetal, animal ou espiritual. Podemos dizer que há 10 mil anos atrás, o nosso planeta era muito menos do que é hoje. As pessoas eram muito mais feias do que é hoje. As flores eram mais feias do que é hoje. Os passarinhos eram mais feios do que é hoje. Isso nós podemos afirmar. Então, nós estamos no momento da evolução do planeta, onde, se não é bonito, podemos saber que nunca foi tão bonito como é hoje. E nunca teve tanto amor como tem hoje. Porque se isso que nós estamos vendo pode nos parecer falta de amor, eu digo, 100 anos atrás era profundamente pior, absolutamente pior do que hoje. 1000 anos atrás, muito mais. Então, quem tem dúvida sobre a lei da evolução, tire a dúvida da cabeça. Nós estamos evoluindo uma velocidade fantástica, mas evoluindo muito. Apesar de que o que acontece à nossa volta pode dizer o contrário, mas eu digo, foi bem pior. Era muito pior. Então, a maior razão de estarmos aqui nesse planeta é trabalharmos em prol da evolução do nosso espírito. Lei do livre-arbítrio. Deus cria os espíritos simples e ignorantes
e dá a todos mesmas condições iniciais para que atinjam sua evolução. Livre-arbítrio é isso, essa é lei soberana. Quem ouviu o André Trigueiro ontem sabe muito bem, ele tocou bem nesse tema livre-arbítrio quando fala de suicídio, bem e mal. Nós escolhemos. Ninguém interfere na nossa escolha. Nada. Os nossos antepassados, os nossos protetores, todos os nossos anjos que nos acompanham, eles inspiram, mas não tem nenhum veto sobre a nossa escolha. Nada. E isso é importante, ter livre-arbítrio, porque o uso incorreto do livre-arbítrio leva à repetição da experiência. Você tem que repetir a experiência. Mas, por outro lado, se nós tivermos capacidade de fazermos a escolha correta, nós avançamos e ficamos com o mérito da escolha. E isso é evolução. Então, livre-arbítrio acaba por dar força para a lei da evolução. Então, cada um tem o seu próprio livre-arbítrio, ou seja, o poder de escolher quais caminhos deverá seguir, e nem Deus interfere neste direito. Lei de causa e efeito. Ao fazermos nossas escolhas na vida, nós recebemos os resultados positivos ou negativos das ações das nossas ações. E isso está inserido na lei de causa e efeito. Então, nesse caso, Deus não precisa ficar a cada erro nosso nos punindo, ou a cada acerto nos premiando. Não funciona assim. Imagina como se alguém do céu, assim, lá tivesse aquele olho, o olho aparece no céu assim e fala: ô, para, você errou, meu, não é assim não. Não para, né? Não para, né? Não parece aí, né? A nuvem abre assim, a nuvem e tal, a bola lá em cima fala: ô, para, que você está errado. Acontece. Livre-arbítrio. Por quê? Porque se nós temos que testar o aproveitamento do nosso aprendizado, esse aproveitamento tem que ser feito num ambiente completamente neutro, completamente isento. Você não sofre nenhum tipo de interferência. A única interferência é a nossa própria consciência trabalhando conosco, ela ali falando com a gente. Essa interferência, consciência, é o estado Deus em nós. Por isso que nós nunca estamos sozinhos, nós nunca estamos abandonados. Na verdade, nós estamos inseridos no fluido universal. Nós estamos inseridos em Deus, com Deus. Nós estamos o tempo todo com Ele, mas Ele não interfere na nossa escolha, porque nós precisamos ficar com o mérito das escolhas que fazemos. Então, Deus nunca pune ninguém, nós mesmos nos punimos através das ações erradas. É a manifestação da consciência, como eu já falei. Então, a Terra é como uma grande escola na qual os alunos podem escolher. E aí nós escolhemos estudar, passar de ano, ou então não estudar e repetir de ano. Eu acho que estarmos aqui nesse domingo de manhã, de um dia chuvoso, de um dia preguiçoso, mostra que nós optamos por passar de ano, estudar, passar de ano, persistir até o final, sofrendo ou não. Isso é importante. Então, cada vida nossa é como um ano letivo, certo? Até que um dia o aluno atinja um tal nível evolutivo que poderá deixar a escola, indo para as escolas mais evoluídas. Nós falamos que o planeta Terra deverá passar a planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. Nós não estamos avaliando em que condições físicas esse planeta Terra vai chegar quando for um mundo de regeneração. Talvez toda a água já esteja poluída, talvez as condições de vida sejam muito diferentes das de hoje, talvez a maior parte do solo já esteja dilapidado, nós não sabemos.
Mas por certo, aqueles que viverão no mundo de regeneração transformarão desertos em florestas, por amor, com amor, porque será um mundo de regeneração, os abusos desaparecerão. Então, sobre a questão da ética, sobre a questão do que se faz hoje, as punições que estão sendo aplicadas em nosso planeta, como nós punimos o nosso planeta, a nossa ecologia, nós ainda vamos ver os efeitos disso nos próximos séculos. Nós mesmos, porque haveremos de reencarnar, então a herança é nossa mesmo. Então, quem tem dúvidas sobre a quem cabe o trabalho ecológico do planeta, quem tem dúvida, então pare para refletir. Não há mais dúvida, cabe a cada um de nós mesmo, porque nós herdaremos esse mesmo planeta, não é verdade? Ou passaremos para outro planeta em processo evolutivo, mas é isso que a vida é uma escola. Então, na verdade, nós estamos colhendo frutos de ações erradas cometidas em outras vidas. Porém, Deus, em sua infinita misericórdia, ao invés de condenar as pessoas ao fogo eterno do inferno, Ele dá sempre uma nova chance. Aí alguém pergunta: como eu posso ver Deus amor? Está aqui, amor de Deus se manifesta dessa forma: vou educá-lo, vou reeducá-lo, reeducá-lo, vou lhe dar uma nova oportunidade, vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos, vou te dar aquele que vem aí para te ensinar alguma coisa, Jesus, vou te dar os profetas, vou te dar Kardec, vou te dar Carvajudo, vou te dar esses líderes que passam por todo o nosso Brasil, um Divaldo Franco, um André Trigueiro, vou te dar coisas para que você possa ter referencial na tua vida e caminhar o mais reto possível que você possa caminhar nessa trajetória evolutiva e chegar no final dessa trajetória para poder se promover a situações melhores, mundos melhores, condições melhores, onde nessas condições melhores você possa fazer uma única coisa: servir melhor. Porque servir todos servimos, porque todos servimos para alguma coisa, mas servir melhor é preciso ser melhor para servir melhor. Então nós vamos evoluir, nós vamos reencarnando e evoluindo. Então vivenciamos agora o resultado de tudo aquilo que fomos em vidas passadas. Aliás, nossa vida atual é a chance que temos para pagamento qualquer mal que tenhamos feito e reparar em nós mesmos. Somente espíritos muito evoluídos que reencarnaram em missão, utilizando o seu livre-arbítrio, vêm até esse plano e aqui podem vir a sofrer, porém por sua própria escolha. Aqui, ó, Jesus, Francisco de Assis, quanto sofreu. Essas que vêm usando o seu livre-arbítrio, fala: vou reencarnar na Terra, vou ajudar, vou em missão. Essas pessoas fazem a sua própria escolha. Sabem que o ambiente é hostil, sabem que poderão sofrer. É a mesma coisa, se alguém for num bairro violento de alguma cidade grande, sabendo que ali tem toda sorte de violência, fala: vou levar o evangelho lá, e vai mesmo, tenho certeza que vai. Mas se uma bala extraviada lhe pegar, não culpe ninguém, porque aquele ambiente, aquilo podia acontecer, não é verdade? Então, mesma coisa, você vai em missão a algum lugar, num planeta atrasado, você pode esperar, e se acontecer de alguém te crucificar, fazia parte da agressão do melhor que o povo poderia te devolver naquela época. É o melhor que eles podiam devolver: inveja, agressão, crucificação. Mas é o melhor que eles podiam devolver. Então, para que através dos seus exemplos possam trazer luz à humanidade que tanto amam. Essa é a diferença entre os seres evoluídos e nós. Mas, para que não haja confusão, um ser evoluído que é para aqui vem em missão, sabendo que todas as consequências podem ocorrer.
como já aconteceu, e a história está permeada de exemplos de sofrimentos profundos de seres que, na nossa consideração, jamais deveriam ter sofrido, mas sofreram. E sabiam que isso podia acontecer. Então, nós, ainda imperfeitos, estamos sujeitos à expiação. Expiação é colher hoje o que plantamos ontem em outras vidas. Se plantamos espinhos, colheremos espinhos. Às vezes você não colhe na mesma vida, mas vai colher na vida seguinte ou na outra. Às vezes uma expiação acontece 1000 anos depois. Mas por que só depois de 1000 anos? Porque você não tinha estrutura para encarar aquela expiação naquele momento. Nos próximos 1000 anos você não tinha. Então precisou passar 1000 anos para você se encontrar novamente com aquele outro onde você foi algoz ou você foi vítima e ainda não se reconciliaram. Então, agora sim, agora você tem mais estrutura para enfrentar essa situação, esse encontro de almas muito diferentes. Então, novamente, colhemos hoje o que plantamos ontem em outras vidas. Às vezes o plantio foi de 1000 anos atrás, mas não importa, também acontece. Até que venhamos atingir um grau de perfeição e pureza espiritual em que não precisaremos mais reencarnar na Terra. E continuaremos nossa evolução em planos espirituais mais elevados. Então, amarrando tudo, a lógica da reencarnação. Somos criados por Deus na forma de espíritos simples e ignorantes. Somos espíritos. Somos criados para o progresso constante. Progrediremos da condição do animal ao angelical, do átomo ao arcanjo. Realizaremos esse progresso, estagiando nos 2 planos da vida, o plano espiritual e o plano material, para aprendermos a amar e servir a Deus como instrumentos do progresso. Enquanto no plano material o amor de Deus se verifica pelo esquecimento temporário de nossas imperfeições e a sua justiça se verifica em novas oportunidades para aprendermos. Isso encerra a nossa explicação sobre a lógica da reencarnação. Esse CD foi produzido em Matão pela União das Sociedades Espíritas de Matão, por ocasião da realização da Conresp nos dias do Carnaval desse ano. O tema é o Homem de Bem. E nós trouxemos 2 CD, um fica para casa e outro nós vamos sortear aqui. Tem uma música chamada Ação Espírita, de minha autoria, depois vocês verificam e deem a sua nota, mas ela começa assim, mais ou menos. O melhor sempre acontece com quem vai se entusiasmando com os livros de Kardec e com Jesus no comando. Nada pode impedir aquele que procura agir com Jesus no coração. Toda montanha é um grão. Tem mais, mas se você parar para pensar que toda montanha se transforma num grão, para que ela se transforme num grão é preciso que a gente se eleve a uma tal altura, a uma altura tal, quando se olha para baixo, aquilo que era uma montanha, agora é um grão mesmo. Um grãozinho. E agora fica fácil transpor. Essa é a ideia. Nós temos que ter informação sobre os ensinamentos de Jesus. Um entendimento tão amplo dos ensinamentos de Jesus, que diante de qualquer montanha que nós nos depararmos em nossa vida, e vamos encontrar muitas, já encontramos muitas, e muitas outras vamos encontrar, que diante daquela montanha de dificuldades, nós vamos elevar o nosso pensamento, colecionar todos os ensinamentos que nós já conseguimos reunir no estudo dos ensinamentos de Jesus,
de todos os séculos que nós já atravessamos estudando Jesus, sabe? 2000 anos que nós estamos estudando Jesus. Alguém tem dúvida disso? A única diferença é que faz apenas alguns anos que nós estamos estudando Jesus sob a ótica espírita. Vamos reunir todo esse conhecimento e vamos elevar o nosso pensamento a um ponto em que nós nos elevamos acima do meio, de tal modo, sem dúvida de que somos espíritos, que viveremos eternamente, que Deus é amor, mas também é justiça. Aquela montanha se transforma num grão. A nossa cabeça, nosso entendimento vai se ampliar de tal forma que, de fato, continua sendo uma montanha para aquele homem pequeno, mas se eu me agigantar, porque Deus é amor e Deus é justiça, essa montanha vai virar um grão, e ela vira um grão, e você vai enxergar o caminho que deve percorrer através de toda essa dificuldade, e vai achar a saída com amor, por amor, por causa do amor, não por outro motivo, porque senão estaremos nos enganando e repetindo mais um erro. Então fica aqui o meu abraço fraterno para todos, um bom domingo para vocês. Procurem trazer para o vosso coração aquilo que eu transmiti para vocês de coração. Muitas felicidades para todos, e quando eu for novamente convidado, aqui retornarei. Muito prazer.